Bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César Limeira. Bom, uma pergunta que todas as pessoas fazem e que é motivo de debate já há vários anos é se a radiação liberada pelo telefone celular, pelo computador, PC ou notebook e pelo tablet, ela causa danos à saúde. Bom, é bom a gente deixar claro que essa radiação é não ionizante, quer dizer, radiação liberada pelos eletroeletrônicos, não apenas esses três, mas por todo e quaisquer eletroeletrônicos, é uma radiação não ionizante. O que é uma radiação não ionizante? É o tipo de radiação em que a energia por ela liberada é insuficiente para romper as ligações entre as moléculas de DNA. Ou seja, a radiação não ionizante não altera o metabolismo das células, não provoca câncer. Mas vários estudos já foram realizados e o mais contundente deles, que foi publicado e divulgado pela grande mídia em 2017, mostrou que a radiação não ionizante, mesmo não sendo diretamente cancerígena, ela atravessa os tecidos do corpo humano, ou seja, ela se acumula no organismo. E essa radiação, a longo prazo, ela pode se associar com os radicais livres, que são substâncias responsáveis pela oxidação celular e que nós temos no organismo, sendo que a mesma se forma quando respiramos o oxigênio. O organismo elimina grande parte desses radicais livres, mas não elimina totalmente essas substâncias do organismo. Então, a longo prazo, repito, essas substâncias elas podem se associar à radiação não ionizante e provocar surgimento de alguns tipos de tumores. É por isso que os fabricantes de telefone celular, que desses eletroeletrônicos que eu citei, é aquele que as pessoas diretamente ao longo do dia ficam mais próximos, mais grudados com esses eletroeletrônicos. O que é que os fabricantes dizem? Que esses eletroeletrônicos, no caso específico o telefone celular, ele emite radiação. Agora é não ionizante. Essa radiação não ionizante é diferente de radiação ionizante propriamente dita, que é o contrário. Radiação ionizante é o tipo de radiação em que a energia por ela liberada é suficiente para romper as ligações entre as moléculas de DNA. Ou seja, a radiação ionizante, ela altera o metabolismo das células e pode provocar câncer. Exemplo disso é a radiação liberada, pelos raios alfa, beta e gama, e que o pessoal lá da radiologia lida com esse tipo de radiação diariamente. Então, telefone celular, notebook ou PC normal, o tablet, a geladeira, o televisor, o ventilador, a central de ar, o freezer, o micro-ondas, o forno elétrico, o chuveiro elétrico, as lâmpadas, todos liberam radiação não ionizante. Agora é bom frisar que de todos esses eletroeletrônicos que eu citei para vocês, o telefone celular é aquele que você fica mais horas por dia com ele próximo de você. Por isso que é necessário a gente usar o telefone celular seguindo regras, seguindo normas, seguindo as dicas. As pessoas usam o telefone celular indiscriminadamente, sem seguir regras, sem seguir normas. A longo prazo, o telefone celular e esses outros eletroeletrônicos
que são ferramentas científicas maravilhosas, eles podem sim provocar um problema de saúde. Mais de 100 pesquisas foram realizadas já envolvendo radioatividade na telefonia móvel e seus impactos na saúde humana. E alguns resultados foram interessantes. Com a pandemia, os estudos realizados nessa área foram deixados mais de lado, mas eles devem voltar em breve, porque sempre é necessário realizar mais e mais estudos para que os resultados das pesquisas, mensurando os efeitos da radiação não ionizante liberada por esses eletroeletrônicos no organismo, para que esses resultados sejam mais contundentes e nos levem a resultados mais precisos, mais conclusivos. Então, você usa seu telefone celular, todo mundo usa hoje. É um item indispensável, está na vida das pessoas. E será sempre assim agora daqui para frente. Ele é uma ferramenta tecnológica maravilhosa, assim como vários outros eletroeletrônicos. Então devemos usar o telefone celular, que de todos os eletroeletrônicos é aquele que passa, repito, mais horas por dia grudado ao seu corpo. Temos que usar ele seguindo regras, seguindo normas. No próximo vídeo eu vou abordar com vocês algumas dicas importantes para que possamos usar o telefone celular seguindo as regras, seguindo as normas, para que a longo prazo a gente não seja surpreendido por algum problema mais sério de saúde. Antes de encerrar o vídeo, peço a você, meu amigo, que está entrando agora no canal, que você dê um like, que você se inscreva, que você compartilhe, que você comente, porque é importante para o nosso canal. Uma boa noite e até um próximo vídeo.